e amém. Abra a Bíblia de vocês, querido, em Lucas 7. Eu tentei, acho que o cansaço da mente, sabe, não dormir, eu tentei diminuir muito, mas diminuiu para 7 páginas, para 5 páginas, mas eu prometo correr, amém? Hã, Lucas 7, eu queria falar sobre esperança, sobre renovo, mas o Senhor foi não deixa de ser, ok? Não deixa de ser. E que Deus, deixe isso claro na sua mente. Mas enfim, eu não sei se sou minha mente cansada, não consegui reduzir, e sabe, as coisas foram acontecendo e Deus trazendo outras coisas na minha mente e eu falo: "Deus, deixa eu concretizar isso aqui para o Senhor trazer outras coisas, senão eu vou atropelando", e a pregação às vezes para mim fica sem sentido, mas louvado seja Deus, porque nós temos o Espírito Santo de Deus e aquilo que eu acho que está bagunçado vai ser organizado na sua mente, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Lucas 7, versículo 11 ao 15, que diz assim: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e, e com ele ia os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro, do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Interessante isso, esse "estava com ela". Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore". Depois aproximou-se Depois aproximou-se e tocou o caixão. E os que o carregavam pararam, e Jesus disse ao jovem Jesus disse: "Jovem, eu digo, levante-se". O jovem se levantou, parece que é uma mulher, mas não é uma mulher, viu, é um jovem, um homem, é porque ele levanta e já começa a falar. E o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Maravilhoso. Se eu tivesse carregando o caixão e aquele jovem levantasse, ele ia para o chão, porque eu ia sair correndo. Eu ia sair correndo. Imagine o susto e depois a maravilha tomar conta do coração das pessoas que ali estavam. Primeiro, o susto. É impossível a pessoa não se assustar. Que homens corajosos que permaneceu segurando aquele caixão. E Jesus pega e entrega aquele jovem à mão, novamente, àquela mulher. Eu imagino o coração daquela mulher, como estava o coração daquela mulher. É impossível você ter os mesmos sentimentos, você mãe e esposa ter o mesmo sentimento dessa mãe para aquela época. É impossível. Isso aqui é uma vergonha. Isso aqui é uma tragédia. Então é impossível você mulher, mensurar o como estava o coração daquela mulher naquela época, né. Eh, por mais, querido, por mais difícil que seja, eu quero que vocês entendam, por mais difícil que seja a situação de um filho de Deus, ele nunca passará por luta alguma sozinho. Por mais difícil, por mais terrível que seja a luta, a situação que um filho de Deus passa, ele nunca passa por ela sozinho. O Senhor sempre vai estar com ele. O Senhor não prometeu acabar com os problemas, por pior que seja, mas ele prometeu estar conosco até o fim.
Então, não confunda. Eu sei que alguns filhos da perdição pega aquele versículo falando que Deus não coloca um fardo maior numa pessoa no qual ele não pode carregar. Existe fardo sim na Bíblia, e é impressionante como o pastor, esqueço o nome dele, o pastor Nicodemos, Augusto Nicodemos fala, e ele explica que existe fardos impossível para o homem e para a mulher carregar. Então, eh, há uma confusão aí. Há uma confusão que a igreja faz. E é por isso que a igreja se tornou uma igreja de gente Nutella, de gente parecido. É uma coisa, eu quero trazer como exemplo para vocês, porque é recente. É incrível como a igreja se tornou uma igreja Nutella, sem resistência, sem identidade, parecendo a seleção da Inglaterra. Nutella, não tem identidade, não tem firmeza, não consegue dar passos firmes por conta dessas coisas. Então o Senhor nos prometeu que não nos deixaria só. É isso que ele nos prometeu. E isso é promessa de Deus para nós. Podermos ver, né, e isso dele estar conosco em qualquer tempo, em qualquer adversidade, é promessa de Deus para todos nós. E nós podemos ver isso claro, querido, em Deuteronômio 31, versículo 6, em 1 Samuel 12, pode anotar se vocês quiserem, em 1 Samuel 12, versículo 22, Salmos 94, 14, fala sobre isso, são promessas, não só no Velho Testamento, mas no Novo Testamento também tem, ok? E Isaías 49, versículo 15, fala a mesma coisa. E tem Lamentações 3, 31 e o versículo 33 fala dessas coisas, falam dessas promessas. Deixa isso claro, né? E todo ser humano, querido, todo ser humano tem promessa da parte de Deus. Não existe um ser humano que não tenha promessa da parte de Deus. Promessa que certamente, nós precisamos entender isso, promessas que certamente se cumprirão se permanecermos. Essas promessas, elas vão se cumprir se permanecermos fiéis com Ele. Mas esse com Ele, a gente precisa entender. Estar fiel com Ele implica, queridos, estar com Ele implica em termos confiança absoluta no que Ele nos falou, no que Ele nos ensina. Estar com o Senhor não é você só estar na igreja. Não é só você ter a certeza que você tem o Espírito Santo de Deus. Isso não significa que você está com Ele. Estar com Ele, o Senhor saber que tem você como um amigo, como alguém com quem Ele possa contar, não é você confiar em Deus. Satanás confia em Deus. Ponto. É Ele saber que você confia de forma absoluta em tudo que Ele falou, que está registrado aqui, em tudo que Ele tem falado e em tudo que Ele tem nos ensinado. Guardar no coração isso e ser a coisa mais preciosa para você. Quando nos lembramos, querido, dessas promessas, nós nos enchemos de alegria e de esperança, parece que nós ficamos mais fortes, parece que nós ficamos mais corajosos, parece que nós somos amados o tempo todo. Já parou para pensar nisso? Quando você lembra de todas as promessas e você olha para trás e fala, alguns da minha parentela já começaram a viver essa promessa que Ele tem para toda a minha família, para toda a minha parentela. Então, quando nós lembramos dessas promessas do Senhor,
ela nos enche de alegria, de esperança, isso transborda. Parece sim que ficamos mais fortes, parece sim que somos amados, parece sim que nos tornamos mais corajosos. Mas essa essa alegria, querido, ela nem sempre vem nos encher como convém. Ela nem sempre nos enche, porque talvez o momento em que atravessamos, e isso é muito importante guardar, essas promessas nem sempre nos enchem, porque o momento em que nós estamos atravessando pode não ser muito bom. Então você lembra da promessa, mas você não se sente amado, você não se sente guardado, você não se sente protegido, você não se sente parte importante para Deus, você não se sente um tesouro escolhido por Deus, você se sente. Isso não te enche de alegria, porque o momento em que a pessoa está passando, o momento em que estamos passando, ela, ele rouba isso de nós. Ele rouba, e como ele rouba? Rouba a alegria? Rouba a esperança? Não, ele rouba a confiança que nós temos na palavra de Deus. E se ele rouba a confiança que nós temos na palavra de Deus, é impossível sermos cheios de alegria e de esperança, porque tudo parte da palavra de Deus. Então você olha para a sua situação, você olha para a sua circunstância, e a sua circunstância, a situação em que você está passando, ela é mais poderosa em ações, em palavra, do que o próprio Deus que você diz que confia. Mas você não confia, porque você não se enche de alegria, porque a sua esperança se foi. E se você se sente mal amado, mal amada, você não se sente protegido como deve se sentir protegido. Ainda, querido, nós ainda não aprendemos, nós ainda não aprendemos que a palavra de Deus é tudo para a gente. É tudo para a gente. A palavra, ela, ela de fato é tudo. Nós só precisamos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o que há de mais precioso, é o tesouro mais precioso que nós podemos ter. Nós nos apegamos na figura de Jesus, mas a palavra chega a ser mais poderosa, mais importante do que a própria figura de Jesus, porque antes de Jesus morrer, houve uma palavra lançada. Passa todas as coisas, mas a minha palavra não há de passar. Me entenda o que eu estou falando aqui. Não seja religioso ou religiosa. A palavra do Senhor é a coisa mais importante que nós podemos ter e carregar conosco. Você carrega o Espírito Santo de Deus, que mostra para mim, que mostra para você, que mostra para a humanidade que nós temos um valor incalculável. Ponto. Mas a presença do Espírito Santo de Deus de nada vale na sua vida. De nada vale. Se você não confiar, não se apegar, não amar, não zelar, não ter fome, sede, cultivar fome e sede pela palavra do Senhor, você não vai prosperar. Você não vai permanecer. O Senhor, como eu falei na quarta-feira, Deus levanta pregador, Deus levanta cantor, Deus levanta missionário. Mas Deus procura adorador. Eu quero falar algo aqui e eu peço para vocês. Não sejam religiosos no sentido ruim da palavra, ok? Não seja religioso. Mas eu quero que vocês entendam que a palavra de Deus, guarda isso no coração de vocês.
E se para vocês isso é um absurdo e vocês por acaso imaginar que eu estou sendo herege, é porque vocês não conhecem a palavra de Deus. É porque vocês não estão habituados à palavra de Deus. É porque você não conseguiu ainda observar as ações de Deus durante toda a história. Então, antes de crítica, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar. Talvez eu já tenha dito isso aqui. Mas a palavra de Deus é mais importante e mais decisiva do que a própria presença dele. A palavra dele é mais importante do que o próprio Senhor. É só você olhar as Escrituras. Talvez fique claro para você. Os textos bíblicos, desde Gênesis e Apocalipse, nós podemos ver o próprio Deus. Desde Gênesis e Apocalipse, nós podemos ver o próprio Deus, né? Nos alertando para a importância, para o que é mais importante para a nossa vida, nessa caminhada com Ele. E não é porque as pessoas traem umas às outras, e a morte rouba e tira de nós pessoas amadas, queridas, que Deus vai se esquecer de você. Deus não se esqueceu daquela viúva. Deus não se esquece de ninguém, querido. Ele não vai e não pode se esquecer. Isaías 49, versículo 15, querido. Deus fala que mesmo que uma mãe que amamenta possa esquecer seu filho, ele jamais esquecerá de nós. Pô, mas só por isso, pastor, que ele não vai e não pode se esquecer? Não, querido. Ele não pode e não vai se esquecer, porque ele tem compromisso com a sua palavra. É por isso que ele nunca vai se esquecer de você. Mesmo que você não abra a boca para pedir ajuda, ele nunca vai se esquecer de você. Por quê? Porque você é mais bonito? Porque porque você se acha o último biscoito do pacotinho? Não! Porque ele tem compromisso com a sua palavra. É impossível Deus se esquecer da gente. É impossível. O Senhor não desampara, querido. Essa pregação é para que você comece a valorizar o poder de Deus, que é a palavra. O Senhor não desampara o seu povo por causa do seu grande nome, diz em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 22. Ele não vai abandonar o seu povo por causa do seu grande nome. O meu pai, eu tenho certeza que a Marinês passou por isso. Eu tenho certeza que a Andréia passou por isso. É só nós que somos burrar. Brincadeirinha. Mas o meu pai, ele bebia de cair. Mas eu vi. E ele me ensinou. E eu levo isso até o fim da minha vida. Não existe, ele falava, não existe coisa mais importante na sua vida, ele falava para mim. Eu tenho certeza que a Marinesa, a Déia deve ter escutado coisa parecida. Não existe nada mais importante na sua vida do que a sua palavra. Nem documento nenhum.
Você pode assinar uma promissória, mas mais que a promissória é a sua palavra que tem que valer. E meu pai fazia compra no mercado, fazia compra na quitanda, fazia isso, e ele falava, tal dia eu venho e te pago. Aí quando eu ia comprar, e eu não levava a caderneta, eu falei, puxa, esqueci, meu pai pediu para eu vir aqui fazer isso, era seu Fernandes, mas eu esqueci a caderneta. Leva. Porque ele sabia que se ele esquecesse, nós não deixaria passar isso em branco. Sabe por quê? Porque meu pai tinha compromisso com o grande nome dele. Como o pai da Marinês, como o pai da Andréia, como todas as pessoas que viveram essa época. Hoje a palavra nenhuma tem poder. Homem nenhum honra a sua palavra como deveria honrar. Então é impossível, como diz aqui, como diz aqui em Samuel, em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 22, o Senhor não desampara o seu povo, porque ele tem compromisso com o seu grande nome. Se o homem naquela época, o homem que era homem, cumpria a palavra, quanto mais o Senhor. Então, ele não depende de você para ele ser fiel a você. Ele é fiel e pronto, e acabou. Circunstância nenhuma que você esteja passando pode tirar essa verdade. Querido, nós temos o mais importante, que é a sua palavra. Louvado seja Deus pelo Espírito Santo de Deus dentro de mim, mas sabe o que isso significa? Ele me tirou das mãos de Satanás, falou, você não vai fazer nada com ele sem que eu permita. Você não vai fazer nada com Hitler sem que eu permita. Eles são meus. Eu os comprei. Louvado seja Deus pelo Espírito Santo de Deus dentro de mim, que me dá discernimento, que traz paz, que me dá autocontrole. Só que essas coisas não são verdade e é impossível vocês viver todas essas verdades se vocês não potencializar através da palavra do Senhor. Vocês só vão viver o fruto do Espírito Santo de Deus dentro de vocês se vocês potencializar através da palavra. Amor, zelo, honrar essa palavra. Cuidar dessa palavra como você cuida do seu recém-nascido. Cuidar dessa palavra como você cuida da coisa mais preciosa que você tem. Ela tem que ser mais preciosa para você do que qualquer outra coisa. Porque toda coisa que você tem depende dela. A igreja do Senhor brasileira está morta. Ela não honra. Meu Deus do céu, o compromisso de Deus é com a palavra. O que esses homens estão fazendo? Que tempo é esse que a gente vive? Que tempo é esse que a gente vive? Que tempo é esse que a gente vive? Atrás de Deus, atrás de uma figura. A palavra de Deus é mais importante do que a própria presença de Deus. Porque a presença não se manifesta se não vivermos a palavra. Vocês estão entendendo? Ele entrou no inferno. O inferno deixou de ser inferno? Não, continuou sendo inferno. A presença dele não mudou o inferno. O inferno continuou sendo inferno. Vocês entendem o que eu estou falando? Valorizem, amem, zelem. Falem da palavra do Senhor. Vivam a palavra do Senhor. Nós temos o mais importante, que é a palavra do Senhor. Sabe? Nós temos o mais importante, que é a palavra do Senhor.
quando Ele vê de nós interesse nisso aqui, a gente procurando conhecer, procurando entender, para de procurar pessoas para revelar elas para vocês. Então, quando Ele vê interesse nosso, de procurar, de querer, aí Ele vai começar a trazer revelações individuais para você. Então nós temos o mais importante, que é a palavra. Que é a sua palavra. Nós precisamos parar de procurar ídolos, figuras na internet que conhecem a palavra de Deus, como o próprio Eli conhecia a palavra, mas era um porco da fé. Nós temos o mais importante, que é a palavra. Nós precisamos parar de procurar ídolos, figuras nas internets que conhecem a palavra de Deus, mas nós não sabemos se de fato eles têm compromisso com a palavra de Deus. Um missionário de Deus. Por isso que o cantor foi feliz demais em dizer que missionário Deus levanta, mas adorador Ele procura. Um missionário matou o filho aí, o filho do cão, matou um filho de menos de 2 anos, porque não deu bom dia ao pai, porque ele se achou mais poderoso do que o próprio Deus. Eu posso acordar de manhã e não orar a Deus, mas o meu filho jamais deixa de falar comigo, porque eu o mato. Missionário de Deus. Por quê? Porque pregador Deus levanta, cantor Deus levanta, missionário Deus levanta. Sabe por que Deus levanta? E você pode falar assim, mas por que isso? Deus levanta, mas não são adoradores. Porque a palavra de Deus diz que Ele colhe aonde Ele não plantou. É por isso. É por isso. Porque Ele colhe da onde Ele não plantou. É um filho do demônio que está mentindo a meu respeito. Mas essas pessoas que estão ouvindo desse enganador encontrarão a verdade em meio à mentira. Porque Ele colhe da onde Ele não plantou. Pare. Nós precisamos parar de procurar ídolos nas internets. Pregadores prediletos. Pede para Deus. Não é o pregador predileto que você tem que vai falar sobre a sua família, que vai falar de coisas individuais sobre você. Deus é um Deus individual, é um Deus de relacionamento, é um Deus de um pai de muitos filhos, mas Ele gosta de se relacionar com seus filhos individualmente. Ele quer falar de você, Ele quer falar da sua família, Ele quer falar das suas dores, das suas dificuldades, Ele quer fazer você crescer, Ele quer sussurrar, falar coisas ao seu ouvido que ninguém mais vai saber. Então, mostre interesse pelo que está escrito, para que Ele possa começar a revelar a você o que Ele tem para você. Não procure ídolos na internet, porque certamente eles vão fazer com que você se decepcione com Ele. E isso é idolatria. Não se arrisque tanto. Você não anda com pessoas, com essas pessoas da internet, para saber se de fato eles têm compromisso com a palavra de Deus. Eles vão te decepcionar, querido. Eles vão. Isaías 43 fala que fomos criados para a glória de Deus. É para a glória de Deus que nós fomos criados, para glorificar Ele. A nossa vida, querida, a nossa vida do trabalho não é para o trabalho, a nossa vida é para glorificar Ele. Para que o nosso patrão olhe para nós, como o patrão de José olhou para ele, Potifar, e falou, caramba, tudo que esse cara faz prospera. Não vou mais só deixar ele trabalhar lá fora, vou colocar ele dentro da minha casa, vou colocar ele para cuidar da minha lavoura. Porque ele é um queridinho de Deus, porque ele é um profeta. O que ele fala tem poder, o que ele faz tem poder. Não é o seu trabalho, é a colheita do Senhor que Ele entregou a você. Nós precisamos parar de falar mais das coisas terrenas e falar das coisas celestiais, sem tirar os pés da terra.
sem tirar os pés da terra. Para um bom entendedor, isso basta. As pessoas não querem ouvir da sua boca, Deus te ama. Para que isso irrita. Como eu falei quarta-feira aqui, isso irrita. Isaías 6 fala que a terra, essa terra perturbada mesmo de gente que não presta, porque no tempo de Isaías era a mesma coisa, porque Deus olha para ele e fala, quem vou enviar? Ele não encontrou ninguém. Por quê? Porque pregadores tem um monte. Certamente tinha lá. Só que ele estava procurando um adorador. E no meio dessa desgraça toda, o que foi que o anjo falou? A terra toda está cheia da glória de Deus. Você não deixa de ser a glória de Deus, mas você vai pagar se você vive de forma que não glorifica o Senhor. O dia do Senhor vai chegar. Você não deixa de ser a glória de Deus, mas você vai pagar. Nós vamos pagar se nós não glorificarmos a Deus com a nossa vida. Vocês estão entendendo? 1 Coríntios, capítulo 11, fala que o homem, calça, que o homem é a glória de Deus. Sabe o que tudo isso me ensina? Depois desses versículos, tem muito mais na Bíblia. Sabe o que essas coisas me ensinam? Que o primeiro e mais importante compromisso que eu tenho que ter é com a palavra de Deus. Com os seus ensinos, com os seus conselhos, com as suas advertências, e não com as circunstâncias ao meu redor. A minha primeira preocupação, como glória de Deus, a primeira preocupação, isso não descarta as mulheres, apesar que elas estão no patamar acima de nós. Elas estão anos-luz de nós. Elas são muito mais espirituais do que nós. Elas são muito mais valorosas do que nós. Elas são muito mais aplicadas do que nós. Mas sabe o que isso me ensina? Que o primeiro compromisso que eu tenho que ter, e o primeiro olhar que eu tenho que ter, e a única coisa que tem que chamar a minha atenção não é as circunstâncias ao meu redor. É a palavra de Deus. O maior tesouro, querido, o maior tesouro nos dado é a palavra. É a palavra, ok? Não tem um tesouro maior do que a palavra. De tudo que Deus dispensou sobre as nossas vidas, de tudo que Deus dispensou em nossas vidas, se você está falando, ele tá descartando Jesus. Jesus é. Entre tantas coisas, ele é a própria palavra. Não seja religioso, religiosa. Procure intimidade. Procure conhecer a palavra. Não leia como um gibi. Vá nas entrelinhas. Pede Deus para revelar o óbvio. Então, o maior tesouro já nos dado, querido, é a própria palavra dele. Não tem outro. Louvado seja Deus, porque um Deus, antes dele se tornar carne, ele ainda era Deus, ele decidiu morrer por mim. E esse Deus, ele desceu, vivendo plenamente a palavra de Deus, como homem, ele decidiu como homem morrer por mim.
Cara, nós podemos ter a mesma ação de Deus se nós formos aplicados na palavra como Jesus foi. Louvado seja Deus, porque um Deus morreu por mim. Louvado seja Deus, porque eu sou casa de Deus. Mas louvado seja, glorificado seja o Senhor, porque Ele me confiou, Ele nos confiou a sua palavra. A sua palavra que é o seu poder. A sua palavra que é a sua própria identidade. Porque Ele é a própria palavra. E quando Ele nos dá o seu ensino, quando Ele nos dá o seu ensinamento, Ele está nos dando. Ele está se dando a nós. Então, como glória de Deus, o meu compromisso não pode ser outro senão com a palavra. Você, mulher, pode falar, poxa, mas o que vai sobrar para mim do meu marido? Querido, ele disse, cuide dela como eu cuidei da minha igreja. Você vai ser mais amada do que você é. Sabe por quê? Porque é um Deus que acrescenta, é um Deus de relacionamento. Como é que ele vai querer relacionamento com o seu esposo e não vai querer um relacionamento dele com você ainda maior do que era? A matemática não fecha, não bate. E eu sou ruim de matemática. Então, se eu sou a glória de Deus, e o mais importante para Deus, o compromisso que Ele tem é com a palavra dEle, então, se eu sou a glória de Deus, o maior compromisso que eu tenho que ter é com a sua palavra, é com a palavra dEle. Se o compromisso de Deus é com a palavra, logo eu sendo a glória de Deus nessa terra perdida, o meu compromisso não pode ser outro senão com a sua palavra. Ok? Isso fica muito claro, querido. Isso que a presença dele não vale de nada se não vivermos a palavra, se não termos a palavra. Não vai haver manifestação da presença dele. Primeiro porque ele é onipresente, ok? Então ele está aqui, ele está no inferno. Ele está em todo lugar. Ok? O inferno mudou? Não, não mudou. Continua sendo inferno. Por quê? Porque lá não há palavra. Porque eles não vivem a palavra para potencializar e a presença do Senhor se manifestar naquele lugar. Então vai continuar sendo um inferno. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A presença de Deus, a simples presença de Deus, não traz salvação. A presença de Deus na nossa vida, sabe o que nos garante? Satanás olha e fala, eles foram comprados, eu não posso tocar neles porque eu estou vendo o selo de Deus nele. É isso que nos garante a presença de Deus. É só você ler a Bíblia. Ah, sim. Jesus curava sem saber, Pedro também curava sem saber. A graça de Deus, ela se estende de forma incalculável. Mas sejamos racionais. Sejamos lógicos. Então isso vai ficar mais claro lá em Deuteronômio, capítulo 4. Quando Deus fala para Moisés, quando Deus pede para Moisés repetir, porque Deus falou primeiro para Moisés. Então fique esperto com isso que eu estou te falando. E isso que eu estou falando para você, Moisés, eu quero que você repita para esse povo. Então lá em Deuteronômio 4, Deus pede para Moisés falar para o povo que eles, prestem atenção, que eles ouviram Deus falar com eles do meio do fogo. Olha que interessante, do meio do fogo e não em forma de fogo, para que eles não se apegassem a uma imagem. Interessante isso. Deus falou com ele do meio do fogo. Não se manifestou em fogo. Do meio do fogo Deus falou, para que amanhã ou depois ele não acendesse a fogueira e falasse, olha Deus aqui, vamos adorar o Senhor. Festa junina. Não, Deus não é o fogo. O que Deus quer é que nós nos apegamos à sua palavra, à sua voz, não à presença dele. Isso é muito importante.
Deus falou com ele do fogo, e não em forma de fogo, para que eles não fizessem imagem nenhuma. Aí a gente vai na internet e pega o filho, não julgueis para não ser julgado, mas um cara que quando vai no banheiro faz o mesmo processo que eu depois de fazer o número 2. A gente às vezes pode não fazer ídolos, mas a gente cultiva alguns ídolos. Sabe por quê? Porque nós ouvimos o que ele tem para falar da palavra, mas nós não lemos e não escutamos o que a palavra fala para nós. Então a gente muitas das vezes não é discípulo de Jesus, porque Jesus nos discipula através disso aqui, ó, individualmente. Mas quando você pega um pastor ou aquele para ouvir a palavra de Deus, você está sendo discípulo dele, porque ele está te dando o que ele entende da Bíblia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso é idolatria. E como a gente não senta para comer 1 quilo de sal com o indivíduo, pode ser que seja que nesse missionário, filho do demônio. Quantas pessoas, olhando a ação daquele homem, pegou e falou, tá vendo, o evangelho não muda, por isso que eu não vou para a igreja. Esse filho do demônio, se não se arrepender amargamente, ele vai ir para o inferno. Porque fez com que muitos caíssem. Aí ele fala lá no versículo 16, para que vocês não se corrompam. A gente tem que seguir, é isso aqui. A gente tem que ganhar tempo é com isso aqui. Às vezes a gente perde tempo se corrompendo com uma imagem na internet de um homem que não vive aquilo. Primeiro, porque você não pode bater o martelo e falar, eu confio nele, você não come 1 quilo de sal com ele. Você não come 1 quilo de sal com ela. Nós vivemos num tempo em que o amor esfriou. Nós não podemos deixar circunstância nenhuma roubar de nós a convicção, querido. Isso é importante. Quando você tem a palavra, quando você zela por ela, quando você dorme pensando nela, quando você almoça pensando nela, quando você se levanta, dorme, quando você busca incessantemente pela palavra do Senhor, essas coisas não acontecem. Mas nós não podemos deixar circunstâncias nenhuma, porque Isaías foi roubado, ok? Isaías, no patamar que ele estava, foi roubado, imagine nós. Para nós é muito mais vergonhoso, sabe por quê? Porque Isaías não tinha o Espírito Santo de Deus. Porque Isaías não sabia do Filho de Deus, não teve ensinamentos diretos do Filho de Deus. Isaías não foi potencializado pela palavra através do Espírito Santo de Deus dentro dele como nós somos. Então, para nós, é muito mais vergonhoso do que para Isaías. Mas Isaías foi enganado. Isaías foi roubado. Então, nós não podemos deixar circunstância nenhuma roubar de nós a convicção que temos por meio de Jesus, do sacrifício de Jesus, da nossa identidade espiritual. Somos mais que vencedores nessa identidade, através dessa identidade que Jesus alcançou para nós, através do sacrifício. Nós somos sim filhos de Deus, nós somos sim co-herdeiro com Ele de todas as bênçãos espirituais. É que como nós não confiamos na palavra, quando não confiamos na palavra, não confiamos mesmo no que ele fala, não o tempo todo, não de forma integral, e muito menos nós confiamos mais nas circunstâncias, mais do que vemos, mais da conta negativa, mais nos problemas do que na própria palavra do Senhor. Isso é verdade na minha e na vida de vocês.
Nós damos mais ouvido às circunstâncias do que no próprio Deus. É uma realidade. Então nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar com que essa circunstância roube de nós a nossa identidade. Tire a certeza que nós temos da nossa identidade de filhos de Deus. Por meio do sacrifício de Jesus. Deve ser muito triste para Deus, o Todo-Poderoso, o Deus onipresente, onisciente, o Deus Todo-Poderoso. Deve ser muito triste para Ele ver a gente se afastando dele por circunstâncias adversas. E ele fala, é só porque eles não me ouvem, porque eles não dão a devida atenção a tudo que eu tenho falado para eles. Então, para um Deus que é um Deus de relacionamento, deve ser muito triste, muito doloroso. A Bíblia diz que ele tem fortes ciúmes. Ele só não nos mata, que nem os homens têm matado as mulheres, esses filhos do demônio. Mas deve ser muito triste para esse Deus, que se entregou e que tem se entregado até os dias de hoje, para nos conquistar, para nos ter perto dele, ver a gente se afastar dele por conta de circunstâncias adversas. Quando foi que ele mentiu para você que ia resolver os seus problemas? Quando foi que ele falou isso? Eu quero que vocês me mostrem na Bíblia, pelo amor de Deus. Nós precisamos ter uma consciência perfeita, passar por metanoia. O que ele prometeu é que estaria conosco até o fim. É só isso. Deve ser muito doloroso para ele. Eu já falei isso aqui, mas eu quero falar de novo. Você já parou para pensar que tudo o que Deus, o Todo-Poderoso, o que faz com que o sol não pare de arder? Um Deus que faz com que o sol não para de arder. Um Deus, e isso é ridículo falar que a terra é o estrado dos pés do Senhor. Isso para mim é diminuir Deus demais. Ele é muito maior. Eu não acredito que dê para ele apoiar os pés na terra pelo tamanho que ele tem. Um Deus que faz o sol arder o tempo todo. Esse Deus Todo-Poderoso, você já parou para pensar que tudo que esse Deus Todo-Poderoso quer e deseja é a nossa companhia, a nossa amizade sincera e verdadeira? Que loucura! É só isso que ele quer. Você já parou para pensar nisso? Nós lemos um texto que conta uma tragédia dupla. Naquele tempo, uma viúva perdeu o seu único filho, deixando aquela mulher desamparada. Que era uma tragédia naquela época. Por isso que eu digo que mulher nenhuma no tempo de hoje pode mensurar o que aquela mulher estava passando. Então ela estava passando por uma tragédia dupla. Naquela época isso era terrível. Aí a gente consegue entender por que a cidade se juntou para estar com ela. É terrível demais. Não poderia ter um castigo maior na vida de uma mulher do que o que ela estava passando. E aquela mulher, ela se encontrou desamparada emocionalmente e financeiramente. Ela estava destruída emocionalmente. Quando nós achamos que nós temos um problema maior do que o outro, a primeira coisa que a gente faz é abandonar o Senhor. E às vezes abandonar o Senhor é não vir para a igreja. Porque eu sou o Senhor. Porque você é o Senhor para mim. Porque é através da sua vida que você vai me dar uma boa palavra.
É ser religioso demais, é ser religiosa demais, esperar com que o Senhor fale uma boa palavra para você diretamente da Bíblia, ou em sonhos para você, se a terra está cheia da glória de Deus. Então, se você precisa de motivação, se você precisa de uma boa palavra, o lugar correto é esse aqui. Então nós lemos essa mulher passando por essa tragédia, e o texto fala que o cortejo estava às portas da cidade e a grande multidão da cidade estava com ela, devido o tamanho da tragédia que era. Era terrível, gente. E quando eu estava lendo esse texto, na minha insônia, eu me lembrei de Noemi, que passou por coisa semelhante. A diferença é que ela perdeu 2 filhos, né, e não um como essa viúva perdeu. Mas sabe o que Deus me falava? E eu quero que vocês pensem com a mentalidade de Deus, ok? O que Deus me falou, eu quero que vocês pensem, porque quando ele me falou isso, eu entendi que era o sentimento dele, ok? Então, tente pensar como Deus pensa. Então, quando Deus me trouxe Noemi, quando Deus me trouxe Noemi na mente, ele me falou uma coisa muito importante. Ele disse: ela ganhou algo que eu tenho procurado. E tem a ver com a canção desse homem, que pregador ele levanta, que missionário ele levanta, mas que ele procura adoradores. O que é o adorador? Nada mais que um verdadeiro amigo fiel, ok? Então Deus falou para mim: essa mulher, no meio dessa tragédia dela, Noemi, ela ganhou algo que eu vivo procurando. Ela ganhou uma amizade verdadeira, fiel, sem interesse algum, porque ela estava na miséria, a Noemi. Olha que coisa maravilhosa. Um Deus de relacionamento reconhecendo em Noemi uma privilegiada, que agora ela sabe que ela tem uma amiga, porque ela é uma desgraçada, ela não tem nada. Ela não tem nada no banco, ela não tem plantação, ela só tem a roupa do corpo. Uma amizade, querido, sem interesse, sabe, não tinha interesse egoísta em Ruth. É só de estar com Noemi. Não esperava nada, senão a própria amizade, senão o cheiro dela, senão a companhia dela, senão o olhar dela, senão a palavra dela, senão o abraço dela. Ruth não queria nada. Não era um interesse egoísta. Era um interesse de verdadeiro amigo, verdadeira amiga. Essa mulher, ela tipifica Jesus, ela tipifica o próprio Deus, o Todo-Poderoso, que faz o céu, que faz o sol queimar sem parar. Tudo que ele quer é a minha amizade sincera. Como pode? Que loucura! Por isso que diz que o evangelho é loucura para o homem. Aí você olha para Noemi nessa desgraça toda. Ela encontrou. Aí Deus olha e fala assim: meu filho está ali, a multidão atrás dele, está falando que os discípulos estão com ele, mas tem uma multidão com ele. Não é que nem Noemi, aquela multidão está interessada nele. Uns atrás de pão e outros atrás de milagre. Mas Noemi, ela não tinha nada. E conquistou uma amizade preciosa. E sabe que quando a gente não tem Deus, sabe o que passa na nossa cabeça? Assim como Isaías foi enganado, Noemi também foi enganada. Ela não soube reconhecer Deus.
Ela não soube reconhecer Deus. Porque quando ela chega na cidade dela, ela estava olhando para coisas. Interessante que ela fala de que ela saiu com mãos cheias. E quando ela volta para a cidade dela, as mulheres: "Olha, Noemi, não me chame de Noemi, me chame de desgraçada. Não me chame de Noemi", né, que Noemi significa agraciada, né. "Me chame de Mara, porque eu estou amarga. Porque eu saí de mão vazia e Deus me fez voltar para passar vergonha no meio de vocês com mãos vazias". Ruth representava o próprio Cristo. Porque aquela mulher, eu acho que ela estava muito chata. Ela reconheceu a amargura dela. Gente amarga só fala, só murmura. Agora eu não sou mais Mara. Agora eu não sou mais Ruth. Ruth não. Agora, Ruth? Noemi. Agora eu não sou mais Noemi. Pode me chamar de Mara, porque eu sou amarga mesmo. Queridos, valorize, cultive, seja como Ruth na vida de alguém. A pessoa ser amarga não significa que você tem que ser amargo com ela. A pessoa ser amarga não significa que você tem que abandonar ela. Você pode não ser reconhecido, como Noemi não reconheceu Ruth. Não reconheceu a amizade de Ruth. Mas é uma coisa que Deus anseia. Toda a desgraça que nós vivemos no planeta Terra, toda a miséria, toda a fome, todo o egoísmo, toda a matança, tudo de ruim que você imaginar, aconteceu. Deus tem corrido atrás, Deus tem trabalhado para acabar com isso por um único objetivo. Qual é? Encontrar pessoas como Ruth era para Noemi. Que vocês venham para minha casa sem pedir nada para vocês, mas que vocês só queiram estar perto de mim, como Ruth queria somente o abraço, o olhar, o aconchego, sabe, ter a presença dela do lado dela. Já era mais que suficiente. Só, querido, que isso só vai ser verdade na minha e na sua vida quando nós, primeiro de tudo, valorizar o que nós temos de mais precioso em nossas vidas, que é a palavra de Deus. É muito perigoso nós olharmos para alguém nos dias de hoje e falar: "Um homem de Deus". A gente não come 1 quilo de sal com ele. A gente não sabe como ele trata a esposa, como ele trata os filhos. E Deus disse: "Eu falei com vocês por detrás do fogo, do meio do fogo, para que vocês não procurassem aparência nenhuma, não fizesse ídolo". E às vezes a gente pode descartar a palavra de Deus, porque nós somos seguidores de um homem de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deus falou com vocês? Falou com vocês? Ele consertou a minha bagunça? Mas a partir de agora, vocês vão precisar correr atrás de uma coisa. Que você tenha o cuidado com a palavra de Deus como você tem com um bebê recém-nascido. Que você tenha cuidado com a palavra de Deus como você tem com uma cristaleira. Que você entenda de uma vez por todas que o mais importante
Parece que Deus ele fala assim: "Não olhe para mim, me escuta. Não perca tempo olhando para mim, me escuta". E ele diz: "Preste atenção no que eu estou falando. O meu compromisso é com a minha palavra. Vocês são a minha glória. O compromisso de vocês também deve ser com a minha palavra. Para que tudo, querido, para que tudo vá bem em nossas vidas, para que nossos filhos prosperem, cresçam, estejam protegidos, estejam guardados, nós precisamos viver, correr atrás dessa palavra com fome e sede. Então nós vamos sentar, mas a partir de hoje nós precisamos desejar, ouvir e ler a palavra do Senhor como nós nunca fizemos isso. Porque é isso aqui, querido, que Deus me falou que vai garantir com que o nosso amor não esfrie. Nos dias de hoje, olhar para ídolos na internet, a gente corre um grande risco de se esfriar. O nosso primeiro compromisso é com a palavra e conosco. Você precisa estar salvo para salvar as outras pessoas. A gente não sabe que essas pessoas que estão na internet ela tem compromisso verdadeiro com a palavra e se elas têm compromisso com elas próprias. Ou seja, se elas vivem de fato. Vocês estão entendendo? Então nós vamos nos apegar a isso e nós vamos começar a orar a Deus, para que Deus nos dê mais fome e sede pela palavra dele, para que ele nos instrua em toda a verdade dele, porque ela é tudo de mais importante que nós temos. Amém? Se coloque de pé.